Com as eleições 2024 cada vez mais próximas, um projeto de pesquisa realizado por estudantes e professor da Universidade Federal do Cariri está analisando os dados quantitativos do eleitorado caririense. O DataJor visa fazer com que todos esses dados sejam conhecidos por toda a população. Bom, esse projeto começou há 2 anos, quando a gente começou uma pesquisa aqui vinculada, cadastrada na PRPI, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação aqui da UFCA. No primeiro ano, a gente olhou muito para a transparência ativa e passiva dos municípios aqui da região, então a gente queria entender o nível de transparência desses municípios. No segundo ano, a gente continuou essa pesquisa, a gente refinou um pouco ela, e agora a gente fez uma virada, porque agora a gente está tratando de dados eleitorais. Tá? Então, o que a gente faz nesse momento aqui da pesquisa? A gente vai atrás das bases do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e baixa a base completa. São bases bem grandes, bem extensas, que tem dados dos eleitores, dados dos candidatos, e faz um tratamento dessas bases de dados, um filtro, e faz algumas análises, que é o que a gente começou a postar semana passada, e vai postar até o final das eleições e até também fazer alguma análise dos resultados das eleições. O orientador do projeto explica de que maneiras a análise de dados é feita. Então, a gente olha, por exemplo, Juazeiro do Norte. Qual que é o eleitorado de Juazeiro do Norte? Juazeiro do Norte bateu na trave dessa vez para ter segundo turno. Tem 198.133 eleitores. Então, menos de 2.000 para ter segundo turno. Esse é um dado interessante, eu acho que interessa o público em geral. E a população terá total acesso a esses dados por meio dos canais que já estão sendo disponibilizados pelo projeto. Nosso objetivo é criar uma plataforma mesmo, um site para esses dados. Mas, por enquanto, a gente tem um Instagram, é datajor.cariri no Instagram. Então, a gente começou semana passada e a gente vai fazer postagens periódicas, semanais. Essa semana, agora, a gente vai detalhar o eleitorado do Crato, o eleitorado de Barbalha, pegar cidades menores também, que são de interesse. Então, pegar cidades, a gente sabe que na região tem municípios muito díspares, quando a gente pega a população. Tem Juazeiro, com quase 300 mil habitantes, e tem Grangeiro, por exemplo, com menos de 10 mil habitantes, Tarrafas. E é interessante também a gente olhar o perfil do eleitorado dessas cidades menores, eu acho que é de interesse de todo mundo. E também olhar os próprios candidatos, por exemplo, a proporção de candidatos que se autodeclaram negros, entre homens e mulheres também. Então, é legal a gente olhar para isso, e daqui a pouco a gente vai passar a trabalhar esses dados também, publicar esses dados. Em um ano tão importante para a democracia, estar bem informado faz toda a diferença na hora de escolher os representantes, que ocuparão os cargos públicos. Por isso que o acesso à informação é tão importante, e esse trabalho tem sido realizado com competência tanto pelos profissionais da área jornalística, como aqueles que escolheram ingressar na profissão. Temos estudantes que estão vinculadas a essa pesquisa, então isso é muito bom. Nós, jornalistas, temos que atuar, e jornalismo de dados é uma área promissora no jornalismo, que tem ganhado espaço, mas para a população em geral, eu acho que quanto mais bem informada a população está, melhor sempre. Então, ela ter a própria consciência desses dados, assim, saber, na minha cidade, qual que é o número de eleitores, qual que é essa proporção entre homens e mulheres, qual que é o perfil que mais aparece entre os eleitores, escolaridade. Então, você tem uma série de dados ali que ajudam. Querendo ou não, é um projeto que está lidando no campo da cidadania. E nunca é demais a gente reforçar a cidadania, porque é muito importante a participação cidadã para reforçar a democracia. Quando eu conheci o DataJor através das redes sociais, eu entendi o trabalho de trabalhar com essas informações aqui da região do Cariri, e nós entramos em contato com o professor Ivan. E com isso a gente teve esse primeiro contato com bases de dados, com planilhas, esse cuidado em pegar esses números que parecem muito grandes, muito difíceis, e traduzir como uma informação que vai ajudar realmente na decisão, como entender quem são os eleitores, para depois entender quem é que foi eleito, é muito importante. E é um movimento que sempre tem que estar acontecendo, tanto aqui no Cariri, tanto em todo o Brasil. Trabalhar com dados, às vezes, é um pouco mais complicado, mas a minha linha de raciocínio dentro do jornalismo é tentar simplificar coisas que parecem ser difíceis, mas tentar simplificar para a população, para quem está ouvindo, para quem está lendo. Então, o jornalismo de dados, para mim, é isso. A gente pega uma coisa que visualmente parece complicada e tenta simplificar,
para transmitir a informação de uma maneira que ela seja mais transparente, mais acessível.